Oi pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre o período regencial. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Lembrando, né, que esse período foi um período de intensa instabilidade política no Brasil, e os regentes, a partir do que a Constituição dizia, assumiram o trono, né, porque o Dom Pedrinho tinha apenas 6 anos de idade, 6 a 7 anos, ele não podia assumir o trono, era um menininho ainda. Bom, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica o trono em favor do seu filho, né? E que a Constituição estabelecia é de que 3 regentes deveriam se arvorar de forma provisória e depois de forma eleitoral para governar o Brasil. E assim a gente vai entrar num capítulo muito interessante. Esse assunto tem tudo para ser chato, mas é bem legal. Bom, o primeiro partido é Restauradores ou Caramurus, que no caso eram os aliados de Dom Pedro I, geralmente eram portugueses ou descendentes de portugueses. Eles eram contrários a qualquer reforma política, eram conservadores e principalmente absolutistas. E, claro, queriam a volta de Dom Pedro I. Os liberais moderados eram proprietários rurais, né? Eles eram monarquistas, escravistas, e eles defendiam um federalismo com forte controle do Rio de Janeiro. Eles não queriam liberdade de escolha para as províncias. Ao contrário, os liberais exaltados, ou os farroupilhos, eram proprietários rurais das regiões periféricas, da galera que não participava do jogo de poder do Rio de Janeiro. Logo, eles queriam o fim da monarquia, a proclamação da república e, como você já deve imaginar, também eles eram influenciados por ideias iluministas, tá? Eles queriam federalismo também, que as províncias tivessem autonomia de criar suas próprias leis. Isso é muito importante, guarda essa palavra, federalismo, tá? E foi essa região que foi foco de revoltas no período regencial. Bom, aqui eu apresento um breve quadro, vocês podem estar dando uma pausa ou eu posso enviar também no grupo da aula para vocês terem uma noção mais geral das definições desses grupos. Bom, quais são as fases da regência? Então temos a regência trina provisória, que são esses 3 que assumem em 31, depois a regência trina permanente e a regência una. Vamos começar pela regência trina provisória, beleza? Nesse primeiro momento, nada de muito emocionante vai acontecer, a não ser os fatos de que eles vão começar a privilegiar os seus próprios amigos, que antes eram banidos pelo imperador, e também vão eleger uma regência permanente, que a partir de então vai começar a mudar um pouco a cara do país. Essa regência permanente, trina permanente de 31 a 34, vai criar a Guarda Nacional e sobre ela a gente vai falar bastante agora, porque ela é muito importante para entender a realidade imperial. Bom, Padre Diogo Antônio Feijó, né, um dos grandes nomes desse período, inclusive guarda esse nome que ele vai ser regente mais tarde, foi nomeado ministro da Justiça em 1831, criando a Guarda Nacional composta por ricos proprietários rurais. O que é que ele fez? Qual seria o objetivo? O objetivo era manter a ordem e defender o governo, pois eles achavam que o exército poderia trair o império a qualquer momento. E mais do que isso, ele também vendeu o título de coronel para fazendeiros, tornando eles força de repressão. Eu não preciso nem dizer, né, que o Brasil ele já é governado basicamente por essas oligarquias da terra. E naquele momento, dando poder, munição, dando poder de repressão para esses donos de terras, a concentração fundiária aumentou muito mais e as desigualdades sociais também. Esses caras começaram a mandar muito no interior do Brasil, isso vai refletir diretamente na República. Fora isso, a gente ainda teve o ato adicional de 1834, que foi um ato adicionado à Constituição de 1824. E nós tivemos, no caso, algumas resoluções. A primeira delas foi substituída a regência trina pela una, ou seja, só uma pessoa passou a governar, inclusive o primeiro foi o padre Diogo Antônio Feijó. A criação das Assembleias Legislativas Provinciais, no caso, descentralizando o poder do Império. A extinção do Conselho do Estado, lembra daquele poder moderador? Lá que o imperador Dom Pedro I criou para mandar em tudo, foi desfeito e criou o município neutro do Rio de Janeiro como sede da administração central. Galera, isso daqui, olha só. E outra, tem algo mais. Essa regência una governava por 4 anos, tá? Com poder de federal, meio que parecia uma república. Tanto é que os historiadores, prestem muita atenção nisso, chamam esse período de experiência republicana no Brasil. Então a regência foi a primeira experiência republicana no Brasil. Contudo, a regência una foi alvo de muitas revoltas, né? Porque o objetivo era estabilizar, mas acabou desestabilizando o Brasil. Aí você deve estar se perguntando por que desestabilizou. Galera, primeiro as brigas políticas eram gigantescas, ninguém concordava meio um com o outro. Fora de que a figura do imperador era intensamente importante naquele momento, né, de monarquias no mundo, para assegurar a ordem no reino. Então, basicamente, esses motivos levaram o Brasil a um caos político.
E dentro desse contexto mundial de disputa entre o liberalismo e o absolutismo, nós temos aqui a regência una de Diogo Antônio Feijó, de 35 a 37, que era a favor, né, da autonomia provincial, da liberdade das províncias. Ele era conservador em alguns momentos, inclusive autoritário, bastante autoritário e violento. Contudo, a gente tem que imaginar que esse contexto político, né, dá conta dessa disputa entre liberais contra o império, a luta do liberalismo contra o absolutismo, etc. Ele vai enfrentar diversas revoltas no Brasil, a exemplo da cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Incapaz de governar, ele vai renunciar ao cargo após 2 anos de governo. Contudo, a confusão não acabava por aí. Quem veio depois foi a regência una de Araújo Lima, né, que representava os conservadores. Ele vai anular tudo que o Diogo Antônio Feijó fez e vai também enfrentar 2 revoltas intensamente importantes, que é a Sabinada e a Balaiada. Bom, e eu espero que vocês já tenham percebido que não havia unidade nacional. As províncias viviam brigando com o governo central e o governo central também, sucessivamente, brigando contra eles, né? Até o movimento da antecipação da maioridade vai começar a estabilidade política no Brasil. Esse movimento, inclusive, vai dar origem a um episódio muito famoso, que é o golpe da maioridade. Dom Pedro tinha apenas 15 anos incompletos e começaram a fazer uma campanha para alterar a Constituição e determinar que ele fosse declarado maior de idade com apenas 15 anos incompletos. Logo, em 1840, Dom Pedro é declarado maior de idade com 15 anos e a partir de então ele começa a governar o Brasil com a ajuda de alguns desses regentes, né? Só realmente para ter a figura do imperador ali e garantir que não houvessem mais revoltas. Contudo, né, o Dom Pedro ainda estava no governo e a farroupilha ainda estava rolando por aqui. Para resumo de ópera, o que a gente pode dizer agora, né? Em linhas gerais, essas províncias estavam insatisfeitas com o abandono do governo central, com a exploração das elites locais e principalmente, né, com muitos aprisionamentos por parte do império. As elites principalmente reclamavam de falta de autonomia. No caso da cabanagem que ocorreu no Pará entre 1835 a 1840 foi bem isso. As elites estavam insatisfeitas com o abandono do governo central, as pessoas mais pobres insatisfeitas com a exploração, com os baixos salários e com a situação de miséria que a província se encontrava. Logo, a situação perfeita para uma revolta sangrenta e violenta. Como vocês puderam perceber, há uma mistura de várias classes sociais, né? Ampla participação popular de índios, negros, mestiços, escravos e livres, porém todos sem posse, basicamente. Contudo, tinha gente endinheirada participando do processo, sim. Principalmente porque quem era brasileiro era discriminado pelos portugueses e eles acabaram alimentando um ódio pelos portugueses. Importante lembrar também que essa revolta foi uma das poucas, a única, na verdade, no Brasil, em que o povo, literalmente pobre, assumiu o poder após uma revolução, uma revolta. Bom, só que eles foram traídos, né, pela galera que era mais rica, o povo mais pobre. E essa revolta foi sangrentamente reprimida. Mas cerca de 25% da população morreu, mais de 30 mil pessoas. Importante destacar que a província do Grão-Pará foi esquecida durante muito tempo e também ela atuou, né, na Guerra da Independência contra a independência do Brasil, a adesão da independência, isso é muito importante lembrar, e depois resistindo contra a exploração na cabanagem. Pulando para o próximo capítulo daí, vamos lá, os gaúchos aqui do canal que acompanham. A gente vai agora para Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu durante 10 anos no Rio Grande do Sul. Mas, professor, por que, né, a revolta? Vamos lá. Primeira razão foram os altos impostos sobre o charque gaúcho, ao passo que o governo brasileiro cobrava baixos impostos sobre o charque argentino, que vinha da Argentina e do Uruguai. Logo, também o governo central do Rio de Janeiro nomeou um presidente da província que era contrário aos interesses dos gaúchos. Aí vocês já viram, né? Povo mais pobre, elites novamente juntas contra o governo central. Bom, ao passo que a guerra ia avançando, eles foram proclamando 2 repúblicas. A primeira, a República de Piratini, ou República do Rio Grande do Sul, e depois a República Juliana, que foi proclamada em Santa Catarina, onde hoje fica a cidade de Laguna, tá, galera? Isso já em 1839. Claro, não podemos esquecer a figura desse senhor barbado aqui, chamado Giuseppe Garibaldi, que atuou, né, nessa guerra de separação do Rio Grande do Sul e depois foi lá para a Itália atuar na unificação italiana. Mas, cara, olha como a coisa é curiosa. Porto Alegre, que era a capital, hoje a capital do estado, não apoiou os revoltosos. Tanto é que na bandeira a gente pode ver aí escrito Leal e Valorosa, referente ao apoio que Porto Alegre deu ao governo central, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro. Pra gente ver como não existe unificação de identidades nesse momento.
Bom, a Guerra dos Farrapos ela vai encerrar com um acordo de paz, né, em 1845, chamado Paz do Ponche Verde. Dom Pedro II já estava no poder. E o mais curioso, guri, é que, olha só, não houve morte. Beleza? Teve acordo. Porque quem estava envolvido eram ricos estancieiros do Rio Grande do Sul, gente importante, com as quais o imperador Dom Pedro II não queria se indispor. Então eles anistiaram todo mundo, perdoou, né, o crime de guerra de todo mundo, incorporou os farrapos ao Exército Nacional, permitiu a escolha do presidente da província, devolveu terras confiscadas na guerra, proteção ao charque gaúcho na concorrência externa e a libertação dos escravos envolvidos. Mas esse episódio chamado de Surpresa dos Porongos, na verdade, foi um acordo feito entre as lideranças farroupilhas com o Duque de Caxias, que era o capitão do exército do lado do imperador Dom Pedro II. Eles combinaram de matar os escravos, desarmaram esses escravos e mataram eles, para que eles não fossem libertos, a fim de que o Duque de Caxias poupasse gente branca, né, e índios, que na linguagem dele serviria para mais coisas. Gente, racismo puro. E falando em luta preta, a gente não pode deixar de falar da revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 em Salvador. Gente, essa revolta é fantástica, eu amo falar sobre ela. E o mais interessante, a primeira coisa que a gente tem que saber é que foi a primeira revolta no Brasil que realmente tinha o objetivo de abolir a escravidão, porque foi, né, liderada por escravos e por pessoas livres também, negros livres, seguidores do islamismo. Então o que é que eles queriam, né? Cerca de 1.500 pessoas. Em primeiro lugar, eles queriam o fim do catolicismo, porque era imposto a eles como religião, confiscar o bem de todos os brancos e mulatos e também implantar uma república islâmica na cidade de Salvador. Objetivos ousados, claro, né? Contaram com a participação de gente X9. Uma mulher contou o plano da revolta para um juiz de paz e logo todo o aparato militar se preparou para reprimir os revoltosos, que acabou na condenação de morte dos principais líderes e na proibição tanto da circulação de islâmicos à noite quanto do culto e das cerimônias dessa religião na capital da Bahia. E falando de Bahia, meu rei, olha só, Francisco Sabino Barroso, né? Essa Sabinada, por isso que foi chamado Sabinado, por causa do Sabino. Foi uma revolta ocorrida entre 1837 e 1838. E ela é muito importante porque o objetivo dela era proclamar uma república provisória até que Dom Pedro assumisse a sua maioridade. E ela teve grande adesão na Bahia, inclusive com criação de até uma bandeira dessa república baiense, como vocês podem ver. E apesar de toda a repercussão dessa revolta, ela teve a importância basicamente de nos sinalizar que naquele momento haviam ideias separatistas no Brasil e bastante avançadas. Agora vem comigo para o Maranhão. Entre 1838 e 1841 aconteceu a balaiada, né? Por conta de um cara chamado Manuel dos Anjos Ferreira, que era chamado de balaio. Ele confeccionava o que a gente chama meio de paneiro aqui, né? Esses balaios, esses cestários. Qual era a causa dessa revolta? Muita pobreza, gente. Quanta pobreza no Maranhão. Inclusive também a concorrência do algodão que era plantado no Maranhão com o algodão produzido nos Estados Unidos. E principalmente, um dos motivos, todos são principais, mas esse daqui é crucial, que é o privilégio dos latifundiários, grandes proprietários de terra, e dos comerciantes portugueses. Lembrem-se que aqui, principalmente na região norte, na região nordeste, foi se alimentado um ódio verdadeiro contra os portugueses, que representavam os privilégios do império. Logo, com a junção de gente pobre, escravos, pretos livres, etc., foi se formada uma frente de batalha para combater o governo. Inclusive, os próprios revoltosos chegaram a tomar algumas cidades. Não sei se vocês conhecem Caxias, no Maranhão, que é uma das principais cidades do estado hoje em dia, foi tomada. E era a cidade do Duque de Caxias, inclusive, que foi depois futuro Duque de Caxias, um importante combatente do exército de Dom Pedro II. E o Maranhão passou a viver momentos de muita instabilidade, de muita violência, ataques, etc. Esses revoltados alcançaram algumas conquistas, porém, eles foram sendo reprimidos até que em 1841, já enfraquecido o movimento, muita gente foi se entregando para tentar evitar a morte, etc. E assim acaba este movimento. Então, caros pinpoliers, né, vamos lá concluir as nossas ideias. Então, fome, pobreza, exploração, privilégios dos portugueses e as elites locais principalmente estavam brigando nesse momento, principalmente os liberais, né, que eu já falei aqui, estavam brigando por autonomia das províncias, no caso o princípio federalista.
todos fazem parte da nação, porém têm liberdade de fazer suas próprias leis. Isso era muito importante para as elites esclarecidas do Brasil. Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima com muito mais informações históricas para vocês. Beijo!